Nós estamos falando sobre adoração. E nós tivemos hoje uma palavra para os pastores sobre a influência humanista nos cultos, na vida dos crentes, né? E nós constatamos que a presença do humanismo, que tem seu lado bom, trouxe mudanças para a sociedade, mas que tem princípios altamente prejudiciais para a vida cristã, para o próprio culto, né? E a gente constata que o culto que deveria ser oferecido e feito para Deus, ele passa a ser feito para os homens. E as igrejas cada dia faz culto para os homens, ao ponto tal de que as pessoas, quando saem do culto, que tem esse entendimento, porque o humanismo exalta o homem e elimina Deus. Aí alguém sai comentando e diz: você gostou do culto? Aí o outro responde: não, eu não gostei do culto. Aí eu pergunto: quem tem que dizer se gostou ou não gostou do culto é para quem o culto foi dirigido. Vocês concordam comigo com isso? Digo amém. Lógico que, sendo o culto, como diz lá em Romanos 12, um culto racional, o culto tem que ser inteligente, equilibrado, né? Um culto que a gente possa gostar também, mas o culto não é feito para um homem. Mas o culto humanista, ele se volta para o homem e atende às necessidades do homem. Eu estou triste, eu vou ao culto para receber a oração. Eu estou precisando, eu vou lá. Quer dizer, o centro do culto passou a ser o homem. Isso é terrível. A gente está falando sobre adoração, por isso que cabe muito bem a gente colocar isso. E cada dia nós queremos convidar você a ter o entendimento e a restaurar o culto, no sentido de oferecer o nosso culto a Deus. Até eu estava ali vendo a pastora orar e o pessoal tocar e cantar aqui, e surgiu no meu coração, eu sei que o tempo está um pouquinho avançado, um desejo de cantar, e levar você também a cantar, e convidar a Dícia a nos ajudar na hora. Quão grande é, meu Deus, amém? Para que possamos engrandecê-lo, exaltá-lo, reconhecer a grandeza de Deus. E quando eu reconheço esse Deus tão grande, não tem como eu, em vez de exaltar o homem, mas quebrantar meu coração diante dele. Porque do princípio humanista, eu falei na primeira pregação aqui, está o seguinte: está a divinização do homem e a humanização de Deus. Isso é um grande perigo. Tá? Deus é que tem que ser exaltado em nosso culto. Eu tenho que me quebrantar diante dele a cada dia, reconhecer meu estado miserável de pecador, e pela sua misericórdia e pela sua graça buscar e alcançar dele a misericórdia, e bênçãos virão sobre nossas vidas. Só se vence o diabo pela adoração. Só adoração autêntica, genuína, é que nos faz vencedores sobre toda a força do mal. O texto de Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11, é uma resposta para esta afirmação que eu estou fazendo para você, e até eu quero fazer como uma orientação para você. Quer vencer o mal? Diga para o seu irmão: quer vencer o mal? Pergunta aí. Afirma ele: quer vencer o mal? Olha aí. Jesus lhes disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor,
o seu Deus, e só a Ele preste culto. Amém? Vamos lá, diga para o seu irmão: quer vencer o mal? Aí diz: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Versículo 11: então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. É como que a forma, Jesus estava sendo pressionado espiritualmente, havia sido uma tentação, ele como homem, uma pressão espiritual, e o que levou, o que eu estou chamando de um checkmate que ele deu. Eu não entendo nada de xadrez não, viu? Mas parece-me que checkmate é quando coloca o outro num beco sem saída. E desta hora, Satanás, olha aí, para entender isso, nem ousou mais tentar o Senhor Jesus. E após este checkmate, o diabo o deixou, amém? E os anjos vieram e o serviram. Irmãos, isso é fantástico. Se a igreja, se você entender isso, muitas coisas vão mudar. Em Marcos capítulo 12, versículo 29 e 30, Marcos 12, 29 e 30, Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém? Primeiro mandamento é amar a Deus, diga amar a Deus, de todo o coração, diga toda a alma, todo entendimento e toda a força. Aí você vai vencer. Veja só, novamente, amar a Deus, diga forte, diga amar a Deus, diga para o seu irmão, de todo o teu coração, diga de toda a tua alma, diga de todo o teu entendimento, diga com toda a tua força, diga: este é o primeiro mandamento. Agora, eu sei que você ama seu irmão lhe ama. Põe a mão sobre ele e pergunta: tem sido assim? O que ele respondeu? Põe a mão no outro agora, sobre o outro. Põe a mão e diz: tem sido assim? Meu irmão, para dar o checkmate em Satanás, é justamente isto: ao Senhor teu Deus adorarás. Você não terá outro Deus. Mas pastor, eu não sou idólatra, eu não tenho nenhum ídolo. O senhor já viu eu me curvando diante de algum ídolo, de alguma imagem? Não, ídolo e imagem é fichinha diante dos deuses que têm se levantado na vida do homem e nessa sociedade. Eu pergunto: o que é um ídolozinho qualquer diante de um Deus chamado Dagon, ou Mamon, perdão, de um Deus chamado Mamon? O que é? Vamos pensar em qualquer um aí que você conhece. O que é aquele ídolozinho diante de Mamon? E ao ponto tal que Deus disse: não pode, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ok. Deuteronômio capítulo 5, versículo 7 diz: não terás outros deuses. Eu estou voltando um pouco para me situar diante de mim. Deus não admite que um servo dele tenha outro Deus diante dele, porque Deus é único. Ao Senhor teu Deus adorarás e só, exclusivamente a Ele servirás. Ok? Queridos,
Veja só, domingo, quando eu pregava sobre isto, eu fui abordado por um amado irmão, professor de português, que disse: pastor, eu queria colaborar com sua pregação. E ele atendeu a uma coisa que eu pesquisei muito. Eu busquei, eu sabia que tinha alguma coisa a mais e eu não conseguia encontrar, mesmo diante da grandeza da internet, eu não consegui. E ele disse: eu quero cooperar com o senhor sobre a compreensão do que é adoração. A palavra adorar vem lá do latim, adorare, não é? E tem o prefixo ader. O prefixo ader está junto de, daí advogado, aquele que está junto lá, seu cliente, né? O ader é o prefixo. E o orare, ele disse, vem que antigamente as pessoas tinham seus ídolos, e os ídolos antigamente eram ídolos de pedra, eram ídolos, imagens feias. Hoje são bem rabiscadas, né? Mas eram feias, e que eles constituíam aquilo como Deus, e eles traziam ouro. Daí, quando eles traziam ouro, deriva-se a palavra orare, ou seja, dar valor, porque aquele ídolo não passava de uma pedra. E eu tenho certeza que daí os ídolos passaram a ser feitos até mesmo de ouro. Queridos, isto me enriqueceu muito a compreensão sobre a gente adora o que a gente valoriza. E muitas vezes aquilo que a gente tem que valorizar, na adoração a gente tem que renunciar por um valor maior. Quando a gente encontra o valor maior, não é que o valor menor passou a ser insignificante na nossa vida. Aí eu queria que você entendesse que a palavra adoração e aí eu comecei a ver na Bíblia, eu comecei a buscar, que eu não vou fazer nesta noite, quando era oferecido o maior, o melhor. Assim fez o próprio Abraão, que foi a maior expressão de adoração, entregando o seu próprio filho. Mas eu queria nesta noite que você passasse a entender Lucas 14, 26 e 27. Lucas 14 é quando você vai tomar, e nesta noite eu queria te desafiar a ser um adorador. O que é mais importante para você? Olha para mim, agora responde, não para mim, mas responde para você mesmo. O que é mais importante para você? Estou falando aqui da esfera, porque a gente, o importante é Deus. Aí te diz assim, mas eu quero aqui na esfera terrena. O que é muito importante para você? O que é? Alessandro, o que é muito importante para você? Sim. Diga aí, sério. Na terra. Meu filho, minha mãe, cabelinho branco, né? Amém. O que é muito importante para você, Pedro? Família. Veja só. Isso é o ouro. Até tem gente que diz, é o ouro, né? Só o ouro. Isso aí. Só o ouro. Esse é o ouro. Olha para mim. O que é muito importante para você? Todos aqui vão dizer família. Agora, veja só, queridos, mesmo família, tendo essa importância, o Senhor Jesus disse: se alguém vier a mim, John, bota outra versão, porque eu não gosto dessa não. Bota a NVI que é melhor.
porque essa dá uma conotação de aborrecer, e eu não gosto porque pode servir de pretexto para filho rebelde. Aê, veja a diferença. Se alguém vem a mim e ama seu pai, irmãos, estou falando do ouro, é ou não é? É não? É ouro puro. Sua mãe, é ouro ou não é? Sua mulher, e aí? Tá ligado? Sua mulher, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, irmãos, caberia, sem alterar o texto, no lugar de discípulo, que é a mesma coisa de adorador, seguidor, botar, não pode ser meu adorador, ou meu discípulo, meu seguidor. Daí, queridos, o que é adorar? Adorar aquilo que a gente tem de valor, tem valor maior, olha para mim para entender isso, do que seu pai, sua mãe, sua mulher. Só não tem o marido porque foi escrito para homens, viu? Mas é para a mulher também. Seu marido, seus irmãos, suas irmãs, sua própria, aí já, o Senhor Jesus já apelou aí, né? Sua própria vida, você mesmo. Se você se ama mais do que a Ele, você não pode ser o seu discípulo. Diz para você uma coisa, é sério. O negócio é bem mais do que a gente tem visto por aí afora. Porque a gente não vai, e se for falar sobre o próprio texto aí, lá para trás vai falar de bens, de fazenda, de posse, de gado, de empresa, e de dinheiro e tudo mais, queridos, eu não posso ter nada na minha vida mais importante do que Deus. Diga isso para o seu irmão, diga: você não pode ter nada mais importante em sua vida do que Deus. Porque o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, e tão somente a Ele prestarás. Queridos, o que a gente adora, a gente valoriza. O que a gente adora, a gente valoriza. Ok? Pastor, eu amo minha mulher assim, de uma forma tremenda. Amo minha mulher. Olha, minha mulher é tudo para mim. Isso significa que você vai fazer tudo para agradar sua mulher. Ok? Aí de repente a mulher está doente e quer remédio, aí você, eu te amo, mas não vou comprar o remédio. A mulher quer alguma coisa, uma roupa nova, e você diz, eu te amo, mas mesmo tendo dinheiro, estou falando tendo, né? Não vou comprar. Né? Aí você, mas minha mulher, eu te amo muito. Aí o que é que ela vai dizer? Prove que você ama. Porque, queridos, quando Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Coisa séria, queridos.
Pastor, o que tem a ver isso com adoração? Aí define quem adora e quem não adora. Define o adorador e define o religioso. Vamos adiante. No texto de João, capítulo 4, Jesus começa a revelar as barreiras que nos impedem e nos distanciam da genuína adoração. Jesus nos ensina as armadilhas da adoração e da manipulação de uma adoração vazia e sem vida. A adoração hoje tornou-se assim uma coisa manipulada. Ai, fulano quando dirige a adoração é uma manipulação. E a adoração é bem mais do que a gente tem admitido. O Senhor vai nos ensinar sobre as armadilhas que levam o povo a uma adoração baseada em qualquer outra coisa que não seja o autêntico Evangelho de Jesus. Estaremos aprendendo com Jesus nesse texto. Primeiro, a quem adorar. Segundo, que Ele nos chama para a adoração. Já vimos isto, que todos nós fomos gerados para a adoração. Põe a mão no ombrozinho do seu irmão de você nasceu para ser um adorador. Diz para ele, nós já falamos aqui, e eu não vou voltar, que todo mundo nasceu para adorar. Quando tem um índio, um povo bem primitivo, que ele nunca teve contato com Bíblia, com nada, ele já tem adoração, vamos dizer, nata, no sangue. Ele já começa a prestar culto à mata, ao rio, às caiporas, o sol, as estrelas, mas ele tem um porquê que ele tem, porque ele nasceu para ser adorador. Já provamos aqui que quando o homem não adora a Deus, ele tem outro objeto, outra coisa que torna-se o seu objeto de culto e de adoração. Ok, isso já vimos. E nós estaremos vendo desse texto que o Senhor quer restaurar, irmãos. Há uma restauração, um resgate, há uma remissão, uma rendição em termos de adoração na igreja, porque ela tem que resgatar o entendimento. Com entendimento bem claro hoje, e é isso que eu quero conversar com o pessoal da equipe de louvor, que no dia e na hora que o nosso louvor for uma adoração tão impactante, tão forte, tão intensa, as pessoas vão se render a Cristo. As pessoas vão ser atraídas a Deus e à igreja pela manifestação, pela expressão de louvor, pela intensidade da adoração, pela grandeza da adoração, pela expressão de manifestação de amor, que será de uma forma tal que as pessoas, isso a gente já viu aqui, já experimentamos isso, vão chegar aqui e vai dizer: esse povo louva a Deus diferente. Há uma coisa acontecendo, porque a manifestação vai ser um transbordar de amor, de uma intensidade tão grande, e eu creio que a gente não consegue por esforço humano, mas consegue por entendimento, porque conhecereis a verdade, e a verdade liberta. O entendimento da verdade vai nos levar à libertação, porque aquela mulher, ela precisou ser tratada. Tá? Esse texto de João 4, já abriu? Esse texto de João 4, a gente poderia dizer: esse texto fala sobre necessidades físicas, fome e sede. Esse texto fala sobre
etnias, samaritano e judeu. Esse texto fala sobre evangelismo, esse texto fala sobre família. Não, do princípio ao fim desse texto de João 4, ele tem um objetivo: é levar aquela mulher a entender o que é a adoração autêntica e genuína. Só isso, não tem outro objetivo. Vai para o versículo 20, só para a gente ver isso que eu estou falando. A questão, a conclusão, depois a gente volta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Veja só, a inocência. E nós estamos assim, tá, queridos? Adoraram neste monte. Vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém, que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Primeira coisa, irmãos, que o Senhor quer tratar conosco são conceitos. A primeira coisa que o Senhor quer tratar comigo e com você é na área dos conceitos. Até então, nós adquirimos eclesiasticamente conceitos. Nós já fizemos escola de adoração, lemos livro de adoração, aprendemos sobre adoração e formamos o nosso conceito em cima do que é adoração. E aquela mulher, como sendo uma samaritana, vocês sabem quem eram os samaritanos? Samaritanos não era, eles eram abominados pelo judeu, porque era quando o judeu casava com outro povo, nascia lá uma raça mista, eram os mestiços. E ele não era nem de outro povo e nem era judeu, e eles eram rejeitados, ao ponto tal que o judeu não passava no território de Samaria, porque aquele povo era um povo abominável, e eles começaram lá em Samaria a constituir o local de adoração, porque eles não podiam ir ao templo. Eles diziam: não, a nossa adoração é aqui, e vocês dizem que é lá em Jerusalém. Aí Jesus disse: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, nós buscamos adoração em postos errados. Até o texto lá de Jeremias diz que nós cavamos cisternas rotas. Jeremias 2,13, só para a gente alimentar o entendimento disso. Diz que nós cavamos cisternas rotas e que não retém as águas. Jeremias 2,13. Deu para voar aí, João? Vamos lá. Jeremias 2,13 diz: porque o meu povo fez duas maldades. Está falando o povo de Deus. O meu povo cometeu 2 crimes, ou fez 2 maldades. Está falando do povo de Deus? Pois diga: tem tudo a ver comigo. Amém? Capaz de dizer? Diga: tem tudo a ver comigo. Você é povo de Deus? Tem a ver com você. O povo de Deus, já daquela época e hoje continua, cometeu 2 maldades. A mim me deixaram, além de deixar Deus, o manancial das águas vivas, cavaram cisternas rotas. Cisternas rotas são cisternas rachadas, que não retêm as águas. E isso, sei porque eu não vou me deter muito em cima do texto, daria muito bem para a gente desenvolver em cima de adoração. A nossa cisterna não retém. Quantos de nós, quantos de nós
Já participamos de congressos, eventos, encontros, ministrações, e que saímos dali dizendo agora, é isso mesmo, é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, mas cavaram apenas para si cisternas rotas, que não retém, e de repente aquele que você viu naquele pique, ele já está, cadê fulano? Porque, querido, se não tiver a compreensão, se não houver a restauração, se a gente viver buscando impostos errados e cisternas rotas, nós não nos alimentaremos do entendimento de uma adoração perfeita. Vamos lá. Jesus tratou com aquela mulher, começando por questões conceituais, questões de entendimento. Diga entendimento, toca na cabeça. Diga, o Senhor quer tratar com questões conceituais. O Senhor quer tratar com entendimento. Eu fiquei feliz. Domingo, quando eu saí daqui, eu fui abordado por uma irmã que me parou ali, e ela disse: pastor, o senhor lembra o dia que eu me converti nessa igreja? Não, irmão, mas fazia muito tempo. Pois é, hoje eu vim entender o que é adoração. E eu creio que não foi só aquela mulher. O Senhor quer nos restaurar no entendimento do que é genuína, pura e autêntica adoração, porque só serviremos a Deus ao ponto de agradá-lo quando entendermos isto, conhecermos a verdade, porque conhecendo a verdade nos libertará. Amém? Daí a verdade sobre a adoração. E nesses dias eu tenho dito, transmitido aqui muitas verdades que eu espero que venha produzir libertação na sua vida. Aquela mulher foi tratada de questões conceituais, o que ela aprendeu, o que ela ouviu, o que ela reteve, o que ela tinha como definição, porque tudo isso define o nosso comportamento. Nós somos aquilo que aprendemos, que assimilamos, e isso define o nosso comportamento. E Jesus tratou com aquela mulher justamente disso, e eu tenho certeza que Ele quer tratar com você também, porque, queridos, no dia que a gente entendeu, eu sei que nós vemos como por espelho, a revelação ela é progressiva, Deus tem muito a nos ensinar, Ele vai nos ensinando, a própria revelação é de glória em glória, e de repente, para aquele que quer entender, vai haver uma profunda restauração e libertação no entendimento, e que vai se manifestar na sua forma de culto. Isso eu estou alimentando o meu coração. Aquela mulher, vamos ver o caso daquela mulher, versículo 6, John, volta para o 6, é onde começa a história daquela mulher. Volta para o 6. Não, menino, é de João, desculpa, João 4, versículo 6, coisa estranha isso aí, é porque ele estava em Jeremias, tem que acompanhar a pregação também. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Ok? Aí diz, continua, John. Nisto veio uma mulher. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe pede água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Queridos, veja isso aí. Eu vou parar porque as crianças já foram liberadas. Continua um pouquinho. Disse-lhe a mulher: ó Senhor, não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor maior, olha a compreensão da mulher, do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber, irmãos, olha para o texto, quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber desta água terá sede outra vez. Queridos, adoração, o adorador bebe do poço correto. E quando a gente bebe de poços, cisternas rotas, nós vivemos uma sede permanente. Por isso, a nível de satisfação, de realização, de consciência cristã, consciência de existência, quando você não bebe da fonte correta, você vive sempre com sede. E por isso, queridos, há uma insatisfação constante. Não é só mulher, e não é só mulher, mas homem também, que vive esta insatisfação. Este poço tem falha, não satisfaz plenamente, apenas um momento, e você precisa sempre voltar. Beber da água errada e de poços errados é um problema sério. Nós criamos poços, mergulhamos em poços. Por exemplo, quantos entendem que na hora e no dia que ele tiver muito dinheiro, ele vai ser muito feliz? E quem disse que o poço chamado dinheiro traz felicidade? Não, no dia que eu comprar, porque eu tendo dinheiro, eu compro o que eu quiser. Queridos, tem muita gente achando que vai se realizar em dinheiro. Se você não tiver a consciência plena de adoração, você pode ter o dinheiro que você tiver, porque o homem mais rico deste mundo, ele vai querer ainda mais. Meses atrás, ou mais de um ano, nós tivemos uma trágica notícia de que um dos pais Mendonça, quem conhece um pouco do Nordeste sabe que uma das grandes redes de supermercado até foi vendida para o Walmart, era Paz Mendonça, Bom Preço, etc, etc. Este homem morava num hotel de luxo, lá em Salvador, riquíssimo, riquíssimo, e de repente encontraram ele morto, suicidou-se. Porque, queridos, pode beber do poço que você beber, do dinheiro, do conforto, mas se você não beber do poço que lhe projeta para a vida eterna, e se você não conhecer o dom de Deus, porque o passo para ser um adorador pleno é conhecer o dom de Deus. Você conhece o dom de Deus? Se você conhecesse o dom de Deus, e quem fala contigo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, só se torna um adorador genuíno quem conhece o dom de Deus, ou seja, Jesus Cristo, o
dom de Deus, aquele único que pode te projetar para a vida eterna. Eu quero concluir, mas eu quero fazer uma pergunta a você, para você ir para casa assim, bem confortável, né? Você tem certeza da sua salvação? Ei, tem certeza da sua salvação? Tem gente que está fazendo assim, mas tem gente que está fazendo assim. Porque você só vai ser um adorador autêntico, você só vai ter expressão de adoração quando você for um adorador do Deus vivo, quando você conhecer o dom de Deus. Nós recebemos aqui no ano passado a pastora Suzy pregando aqui em um seminário, uma jovem, eu creio 40 e poucos anos, muito jovem, bonita. E aqui nós já sabíamos que aquela moça, aquela jovem senhora, sofria de um câncer, e que o câncer estava tomando conta de todo o seu corpo, já estava a nível de metástase. E aquela moça, meu irmão, andou o Brasil inteiro pregando, falando de Jesus, falando de sua grandeza, falando do seu evangelho e falando do seu amor. E quando foi, eu creio que uns 2 meses atrás, nós tivemos a notícia que aquela moça partiu para a eternidade. A família chorou, a mãe chorou. 30 dias depois eu vi a mãe no ônibus, indo lá para um local chamado Centro de Missões de Adoração, alguma coisa, para dar um curso dos Gideões Mirim. Queridos, só quem tem certeza de sua adoração, ou de sua salvação, é que consegue adorar a Deus. Só quem conhece o dom de Deus. Quem não conhece o dom de Deus vive nessa esfera, bebendo, cavando e se alimentando de cisternas rotas. Dinheiro, não. Posição, tem gente que gosta, é bom. Posição, promoção, bens, queridos, nada vai conseguir satisfazer o seu coração. A realização plena, genuína e absoluta vai ser em sua salvação eterna, e quando você, pelo novo nascimento, torna-se um adorador do Deus vivo.